Sempre por aqui, sejam bem-vindos de volta ao meu canal para mais um encontro semanal falando sobre autoconhecimento, empoderamento pessoal, transformação, tudo para que você possa ser quem você nasceu para ser. E hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre como enfrentar o medo e ter coragem. Coragem para viver, coragem para namorar, coragem para enfrentar os maiores desafios da nossa vida e, claro, alcançarmos aquilo que nós estamos buscando. E minha intenção sempre é manter um bate-papo gostoso, tranquilo, dentro de uma média legal aí para você assistir, absorver e, claro, conhecer. Porque no final desse vídeo, além das 7 dicas práticas que eu vou trazer para vocês aqui hoje, eu vou trazer um exercício para que você já possa pôr em prática, né, todos esses ensinamentos que eu vou trazer para você hoje, possa vencer os seus medos, possa desenvolver a resiliência e ter coragem, sim, para enfrentar tudo que vier na sua frente, com certeza. Então eu digo uma coisa, você não só pode enfrentar os seus medos, como você pode sim vencer os seus medos, assim como eu venci muito dos meus medos. Se você já curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, isso é muito importante para o crescimento aqui do canal sempre, né? Dessa forma o YouTube entende que você gosta e espalha essa mensagem para mais e mais pessoas e, claro, toda vez que um vídeo novo é publicado aqui, você tem notificação aí no seu celular, no seu computador, no seu e-mail, aí aonde você, o aparelho que você utiliza com mais frequência, você vai receber a notificação do YouTube, tá? Isso é importante porque o YouTube às vezes não entrega tudo, então é importante que você tenha esse cuidado de se inscrever aqui no canal, para que você possa ficar sempre ligado a tudo que eu trago, tá? Inclusive, eu quero pedir desculpas para você que já me segue aqui no canal. Eu fiquei 2 semanas aí sem publicar vídeos porque eu peguei dengue, tá? E eu vou dizer para você, tive muito medo, passei muito mal, ô doencinha lazarenta, desgranhenta, né? Como a gente fala aqui no interior, né? Ô bichinho maledeto que realmente me tirou do eixo. Fiquei aí quase 2 semanas debilitado mesmo, parei minha vida, parei meus atendimentos psicoterapêuticos na faculdade também, tive aí que fazer um cambalacho para fazer a prova com dengue, porque realmente foi difícil, mas tô aqui firme e forte junto com vocês. Inclusive, se você já pegou dengue, comenta aqui, como é que você passou por isso, se foi tudo bem, se você ainda tá, se acabou de pegar, enfim, porque realmente ô doencinha chata, ô doencinha maledeta, viu? Maledeta mesmo, tá? Bom, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo de hoje, tá? Ah, peraí, antes de ir pro conteúdo, eu tenho uma novidade para vocês. Nós vamos começar com novos quadros aqui no canal e no final desse vídeo, além do exercício prático que eu vou passar aqui para vocês, tá? Trazendo todos esses ensinamentos que eu vou, né, são 7 dicas práticas que eu separei aqui para vocês, de como vocês lidarem com medo, enfrentando eles e tendo a coragem para ir adiante, a coragem para vencer, etc. Vou passar um exercício prático sobre isso, mas também tem uma novidade que eu vou trazer só no final para vocês, que é o Clube do Livro. Mas calma, fica comigo até o final, que daqui a pouco eu vou falar sobre o Clube do Livro e você vai entender o que é isso e como que isso vai te ajudar no seu processo de empoderamento, no seu processo de autoconhecimento, que é a minha especialidade, que é o autoconhecimento e empoderamento pessoal. Tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Mas bora lá. Sem mais delongas, já foram quase 3 minutos aqui de vídeo. Vamos direto ao ponto, vamos direto ao assunto, né? Quantas vezes você já não sentiu seu coração acelerar só de pensar em ter que enfrentar algo que te assusta? Tá? Vamos entender uma coisa que é muito, mas muito importante. Todos nós temos medos. Todos nós temos medos. Por mais que você seja uma pessoa treinada, trabalhada, autodesenvolvida, todos nós temos medos, todos nós temos nossas inseguranças, mas o melhor disso tudo é que o que eu quero dizer é que a gente não tem apenas a possibilidade de enfrentar esses medos, mas sim de vencer esses medos na nossa vida, tá? Nós temos essa possibilidade. E justamente nesse vídeo eu quero dar esse passo a passo. São 7 dicas que eu separei para vocês, passo a passo de como você começar a enfrentar esses medos e começar a desenvolver a coragem para que realmente você possa enfrentar e vencer esses medos e alcançar aquilo que você está buscando, porque não é fácil. Mas já quero dizer uma coisa para vocês, não existe milagre. Se você pensa que tem milagre, se você acredita que eu vou te dar uma fórmula mágica, esse vídeo não é para você, tá? Por que ele não é para você? Porque não existe milagre, não existe esse tipo de milagre, tá?
enfrentar os medos, desenvolver a nossa capacidade de coragem, a nossa resiliência é um processo de autoconhecimento, é um processo passo a passo que a gente deve ver, rever, ir, voltar a reanalisar para que então a gente possa vencer. E eu digo uma coisa para você, sim, você é capaz sim de vencer os seus medos, você é capaz sim de superar qualquer desafio, qualquer obstáculo, mas para isso você precisa ter a disciplina e a persistência de fazer acontecer. Não vai ser na primeira vez, não vai ser na segunda vez e talvez nem seja na terceira, mas continue, seja persistente, que você com certeza vai vencer sim o seu medo, tá? Vencer o medo, tá? E cultivar a coragem, ele é um processo que pode ser muito desafiador, mas ele é extremamente enriquecedor. Falei errado aqui agora. Enriquecedor. Falei certo? Falei certo. Enriquecedor, tá bom? Então vamos lá. Eu separei para vocês 7 passos. 7 passos práticos, tá? Eu não quero me alongar nesses passos, porque são passos simples, mas que você começando a aplicar a partir de agora, com certeza vão fazer muita diferença na sua vida, tá? O primeiro passo que eu coloquei aqui, né, no meu roteirinho, na minha pauta, é você precisa começar a identificar os seus medos, tá? Primeiro passo para a gente poder superar o medo é reconhecer o medo. Então, quais são os medos que você hoje tem e que está enfrentando? Então, anota exatamente quais são esses medos que você teme, quais são as situações que te geram esse medo, tá? Ou quando esse medo aparece. Para agora, nesse momento, reflete. Quando que eu me sinto com medo? Normalmente, quando a gente está com medo, nós temos nosso nível de ansiedade, ele aumenta, a gente às vezes começa a suar frio, a gente começa a ter uma série de pensamentos até mais negativos, sabotadores, eu não vou dar certo, não vai acontecer, vai dar errado, as pessoas vão me julgar e assim por diante. Normalmente isso envolve essa atmosfera do medo, tá? Esses medos, eles podem ser tanto medos específicos, né, como medo de uma aranha, tá? Ou outras situações que te induzem a um nível mais exacerbado de ansiedade, como por exemplo o medo de dirigir, tá? Que não deixa de ser específico, mas às vezes o seu medo não está ligado à direção, mas está ligado a estar dentro de um carro. Então o primeiro passo que você tem que dar, presta atenção nisso que eu estou falando, é entender quais são os seus medos. Anota, não tenta identificar ainda, a gente já vai falar sobre origem agora no passo 2, mas nesse momento identifica quais são os seus medos. É medo de aranha, é medo de inseto, é medo de cachorro, é medo de falar em público, é medo de namorar, é medo de se posicionar, né, o tão falado não, aprender a falar não. Quais são esses seus medos, tá? O segundo passo que eu separei aqui é: agora sim, vamos entender a origem desse medo. Quando a gente tenta compreender a origem, né, da onde vêm os nossos medos, nós começamos primeiro, não só ter clareza, a compreender mais o porquê que eu tenho medo disso, e normalmente quando eu passo a ter essa clareza, esse medo começa a me diminuir um pouquinho mais. Às vezes, dependendo da circunstância, dependendo do que aconteceu, né, com o que esse medo está ligado, pode ser que você não tenha essa percepção de ressignificar e ter menos medo. Então, por exemplo, se você passou por um acidente feio de carro e a partir dali você passou a ter medo de dirigir ou medo de estar dentro de um carro, o fato de você entender, porque você já sabe que houve um trauma ali, não quer dizer que só o fato de você ter clareza, você vai diminuir esse medo prontamente, perdão. Mas você já sabe de onde esse medo vem. E a partir do momento que a gente entende a origem, né, desse medo, que também podem estar ligados sim a experiências passadas, ou então até crenças limitantes, já vou falar sobre isso, né? Crenças que você carrega, que podem estar vindo da sua família, que podem estar vindo de situações que você passou. O fato de você começar a perceber isso é o segundo passo. É onde você começa a entender. Agora entendi por que eu tenho medo disso. Por exemplo, eu tenho medo, né? Eu tenho fobia de aranha, eu tenho aracnofobia.
E eu carrego esse medo desde a minha infância. Desde a minha infância eu carrego esse medo. E com o tempo, por eu, né, antes de eu aprender todas essas técnicas, né, eu acabava, qualquer aranhazinha, uma papa-mosca, aquilo já era ponto de eu sair de perto. Eu saía de perto, suava frio, era horrível, era uma sensação horrível. Quando eu comecei a entender a origem desse medo, eu comecei então a lidar melhor com esse medo, inclusive com outras técnicas que eu vou passar para vocês aqui, e comecei a ter menos medo, eu comecei a ter mais força, inclusive, para enfrentar esses medos. E olha só que interessante. Este medo de aranha que eu tenho, ele não veio porque... Perdão, ele não veio porque eu tive uma aranha me picou, ou então uma aranha caiu em cima de mim. Não, esse medo veio que a gente chama de um medo herdado, ou uma crença herdada. O meu pai, olha só, o meu pai passou por uma experiência quando ele era pequeno. Segundo ele estava dormindo, o irmão dele foi fazer uma brincadeira... Uma brincadeira, coisa de irmão mais velho, sabe, né? Ô, tio, pô, sacanagem, hein? O medo dele passou pra mim, pô. Mas vamos lá. O irmão dele colocou uma aranha, né? Parece que uma aranha de verdade dentro de um pote de vidro e colocou do lado da cabeceira do meu pai. E na hora que o meu pai acordou, ele acordou, abriu o olho e viu aquele bicho ali na frente dele. Pronto. Disparou um pavor, disparou um medo irracional. E ele, a partir daquilo, né? Aquilo é um trauma, né? A gente considera isso como um trauma. Ele passou a ter medo. E a partir desse medo, ele carregou isso para a vida dele. Quando eu nasci, comecei a crescer, ele começava, olha, cuidado com a aranha, pode ter aranha aqui, pode ter aqui. E eu comecei a herdar esse medo do meu pai. Então, nem sempre a origem do medo ela está ligada com algo que aconteceu diretamente com você. Por isso que entender a origem do medo, ela vai fazer com que você tenha uma percepção maior do porquê você tem aquele medo, né? Seja por experiências passadas, seja por essa que eu acabei de falar, que é uma crença herdada, né? Um medo herdado, não importa. Compreender isso vai te ajudar melhor a lidar principalmente com suas reações emocionais. É claro que isso foi tão cultivado dentro de mim que eu, por exemplo, adoro os filmes do Harry Potter. Se você já assistiu, você sabe do que eu tô falando. Tem lá o Aragog, que é aquela aranhona enorme lá que aparece no filme. Eu normalmente fecho os olhos, porque aquilo, né, me assusta, né? Agora falando aqui, lembrei de um outro filme de aranhas gigantes que eu assisti também quando pequeno, que isso só fomentou mais ainda para que eu tivesse esse medo exacerbado, esse medo, né, louco aí por aranha. Bom, eu fui trabalhando esse medo, tá? Eu fui trabalhando esse medo e um dos passos foi exatamente isso, entender por que eu tenho esse medo de aranha. Por que eu tenho esse medo? Então você deve pega esses medos que você anotou e começa a entender por que eu tenho medo disso. Qual é esse medo, né? Da onde vem esse medo? Por que esse medo é tão presente na minha vida? O terceiro passo que eu separei para vocês aqui é o processo de educação, de você se educar, tá? Então, muitas vezes também o medo ele vem do desconhecido, tá? Então aprender mais sobre aquilo que te assusta pode com certeza reduzir a incerteza que você tem diante daquilo que te traz medo e, por consequência, reduzir mais o medo. Então, por exemplo, se você tem medo de altura, por exemplo, ou melhor, se você tem medo de falar em público, você pode passar a estudar técnicas, por exemplo, de oratória. Conforme você vai estudando essas técnicas de oratória, caso o seu medo seja de falar em público, por exemplo, o que vai começar? Você vai se sentir mais confiante, com mais segurança, para lidar com esse medo, tá? Por exemplo, se você, como eu falei, vou usar o meu exemplo, né, o medo de aranha que eu falei para vocês. Uma das formas, não é algo que é agradável, porque não é. Mas para eu lidar com isso, até para também não transmitir tanto esse medo para meus filhos, que eu acabei até transmitindo um pouco, um dos processos que eu utilizo para lidar com esse medo, que hoje é bem menos do que antigamente, eu busco entender sobre as aranhas. Claro que eu não fico que nem um louco lá procurando os livros de biologia, de insetos, etc. Mas sempre quando tem algum documentário, tem alguma notícia na internet que fala sobre isso, que eu vejo que é uma coisa, né, interessante, que é uma coisa realmente legal, eu vou ler sobre aquilo, vou entender, porque eu entendo que tipo de aranha que é isso. Por exemplo,
hoje uma Páscoa mosca, eu até fico do lado dela aqui, tá tudo certo, eu não vou fazer carinho nela e muito menos vou ver aquele desenho bonitinho da aranha Lucas, né? Acho uma belezinha aquela aranha, mas eu não vejo de jeito nenhum, porque eu acho um absurdo você ser amigo de uma aranha, a não ser que seja o Homem-Aranha. Aí tá tudo certo. Mas enfim, vamos lá. Então, passar a entender como aquilo que te traz medo funciona, opera, vai te ajudar, vai reforçar a sua confiança, a sua segurança para lidar com esse medo no dia a dia, né? Ou diante das situações em que esse medo se torna um obstáculo. Eu tinha muito medo de falar, né? De gravar vídeo, tinha muito medo. E eu comecei simplesmente fui buscar entender, nesse caso eu não entendi muito bem a origem, mas eu comecei, gravei um vídeo, depois fui fazendo outro, e aí eu fui tomando confiança, e a partir daí as coisas começaram a andar, tá? O quarto passo que eu separei para vocês, que é muito importante, é o que a gente chama de exposição gradual, tá? Então é importante que você se exponha lentamente, e claro, de forma totalmente controlada, àquilo que te assusta. Tá? Claro, no meu caso não é que eu peguei uma aranha e fiquei ali perto da aranha, põe a aranha aqui na minha mão, nem a pau, que eu vou deixar isso acontecer, as coisas têm limites, mas eu passei quando eu via um filme na televisão, eu falei, não vou fechar o olho, a aranha tá ali na televisão, ela não vai pular em cima de mim. Então eu abria o olho, eu tentava abrir o olho, eu olhava com mais tempo, permanecia mais tempo vendo aquilo, como eu falei, buscando entender, porque quando você busca entender, você está lidando com medo ali de uma forma mais direta, muitas vezes, tá? Então essa exposição gradual, ela vai te ajudando lentamente a lidar com esse medo, a ganhar mais confiança. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver com o que eu falei agora, né? Eu falei sobre medo de altura, medo de aranha, medo de altura não, eu falei medo de falar em público, medo de altura. Então se você tem medo de altura, por exemplo, você já identificou, já começou a entender as origens desse medo, começa a subir começa a se expor a pequenas elevações. Tá? Antes de você enfrentar uma montanha russa, por exemplo, ou de você subir uma montanha, ou de você ir olhar para uma janela de um prédio muito alto, essa exposição gradual ela vai diminuir consideravelmente, claro, com persistência, disciplina, de forma controlada, a intensidade desse medo ao longo do tempo. Isso vai te ajudar muito, vai te fortalecer, ao mesmo tempo que você vai estar enfrentando esse medo, você também vai estar tomando coragem, ganhando coragem. A partir do momento que você enfrenta o medo, é bate e volta. Você enfrentou o medo, você ganha mais coragem. Você enfrentou o medo, você ganha mais segurança. Você se sente mais confiante. E cada vez mais, passo a passo, você vai lidando com esse medo e vai se tornando mais corajoso, tá? Coragem me fugiu agora. Coragem, não é como é que o pessoal fala? Esqueci agora como é. Coragem não é não ter medo, mas é lidar com as suas emoções de forma racional, de forma intencional e, claro, entendendo que você pode vencer aquilo, tá? O quinto passo que eu coloquei aqui para vocês, que eu trouxe, é você desenvolver o que nós chamamos na psicoterapia de habilidades de enfrentamento. A gente utiliza muito essas habilidades em técnicas como a TCC, por exemplo, para lidar com ansiedade, para lidar com algumas outras manias, toques, etc., que são técnicas, por exemplo, de respiração profunda, mindfulness, meditação, visualização. Inclusive, uma das técnicas que eu vou passar para vocês hoje aqui tem a ver com essa técnica de enfrentamento. Técnicas de visualização, como eu acabei de falar para vocês, todas essas técnicas, elas vão ajudar você a gerenciar esse medo, consequentemente gerenciar também a ansiedade, porque o medo ele vai gerar ansiedade, o medo ele vai te deixar no alerta, né? O que é o medo? O medo é o seu alerta, é o cuidado, para. Ter medo é importante, como ter ansiedade é importante, mas não de forma exacerbada, não de forma radical, não de forma extrema, tá? Então, buscar praticar essas técnicas de enfrentamento, e se você quiser que eu traga um vídeo só falando sobre técnicas de enfrentamento, comenta aqui, ó, traga técnicas de enfrentamento, que eu faço um vídeo só sobre isso e ponho num quadro novo aqui no canal, porque praticar essas técnicas de forma constante, com periodicidade, isso vai, de forma regular, que eu quero dizer, isso não apenas
vai te ajudar a lidar com medo, como vai te ajudar a lidar com outras situações. Mas é importante, essas técnicas de enfrentamento, elas não podem ser apenas trabalhadas quando você tiver medo. Tá? Então você não vai trabalhar, por exemplo, técnica de meditação, por exemplo, ou de visualização, somente quando você tiver medo. Você tem que tirar todo dia para fazer isso. Se é um medo, presta atenção nisso que eu vou falar, que isso é importante. Se esse medo que você está cultivando, ele é algo que está paralisando a sua vida, você tem que praticar essas técnicas todos os dias. Se você não praticar essas técnicas todos os dias, se gradualmente você não seguir esses passos que eu estou dando aqui para você, com disciplina, persistência, um pouquinho por dia, você não vai conseguir enfrentar esse medo. Não há milagre, não há milagre que faça com que você mude. Mesmo que você passe por uma sessão de hipnoterapia, você vai precisar ressignificar isso daí, tá? E por que eu digo? Porque às vezes a hipnoterapia ela é muito usada, hipnoterapia, programação neurolinguística, são técnicas que são muito utilizadas para você lidar com seus medos, com as suas fobias, tá? Né? Desenvolver mais a sua resiliência, a sua coragem, assim por diante, tá? Sexto passo muito importante, celebre as pequenas vitórias, tá? Isso eu já falei em outros vídeos, que eu falei muito sobre fracasso aqui nessas últimas semanas. Eu falei sobre fracasso, como lidar com fracasso, como lidar depois que você já fracassou. Quando você aprende a celebrar as pequenas vitórias, você fortalece o seu sentimento de coragem, de segurança. Então, cada vez que você enfrenta o medo, por menor que seja esse enfrentamento, celebra esse medo. Isso vai vai reforçar a sua percepção de que você é capaz de superar os desafios, e com isso você começa a construir mais confiança. Você começa a se tornar uma pessoa mais segura, porque você está celebrando, e é muito importante quando a gente celebra, tá? Ah, mas Alex, eu só olhei por 1 minuto a mais a aranha na televisão, por exemplo, ou então eu fiz o que você falou, eu subi na cadeira e consegui ficar ali um tempo. Pô, parabéns, celebra isso, isso é importante para que você reforce para a sua mente, para aquela crença que está dizendo que você tem medo, para aquele localzinho ali na sua mente que está falando, olha, você tem medo disso? Olha, não é tão mais medo assim que eu tenho. Então é importante que você busque isso. E por último, 7º passo que eu digo aqui, mas o vídeo não termina aqui, porque eu tenho um exercício muito bacana para você poder já começar a desenvolver isso na sua vida, é buscar apoio, tá? Buscar apoio quando nós estamos lidando com medo, com uma frustração, quando a gente está lidando com algo que atravanca a nossa vida. Compartilhar os seus medos com amigos confiáveis, familiares, ou então um terapeuta, um psicoterapeuta. Isso, eles mesmos podem proporcionar o encorajamento. Vão proporcionar que você vai lá, tamo junto, tamo aqui do seu lado, você vai conseguir, né? Eles vão trazer, inclusive, novas perspectivas para que você possa enfrentar melhor essas suas preocupações, tá? Então, o apoio social, ele é fundamental para você se sentir menos isolado nessas suas lutas internas, muitas vezes. Porque quantas vezes você não deixou de fazer algo, ou deixou de estar inserido dentro de alguma comunidade, ou dentro de, com pessoas que você gosta, ou então de fazer coisas que você gosta porque você tinha medo. E esse medo, ele às vezes vem porque você tem um sentimento de incapacidade. Tá? Então, por você ter um sentimento de incapacidade, ele te gera um medo, que te gera uma ansiedade e faz com que você recue. Então, quando você expõe isso para as pessoas que estão do seu lado, pessoas que realmente querem o melhor para você, que vibram por você, consequentemente, você vai conseguir enfrentar isso com muito mais força, você vai desenvolver muito mais a resiliência, tá? Para você lidar com isso, tá bom? Então, agora, uma dica extremamente importante antes de eu passar os exercícios. Se você gostou, se você se identificou com algo que eu falei aqui, já deixa o comentário aqui, comenta, tá? Se você tem medo de qual é o seu medo? Essa é a minha pergunta. Qual é o seu medo? Comenta aqui. Você tem medo do quê? Com o que é que você está enfrentando, que você está tentando enfrentar? Não importa, coloca aqui. Vai ter pessoas que vão ler, que vão comentar, eu também vou estar lendo, de repente isso pode se tornar um vídeo, vai ser muito bacana. E como eu falei para vocês,
estamos começando um quadro novo que chama o Clube do Livro, tá? O Clube do Livro, antes de eu passar o exercício para vocês, eu quero falar sobre isso rapidinho. O Clube do Livro vai ao ar a partir desta semana, tá? A partir de agora da semana do dia 22 de abril, se eu não estiver enganado, na quinta-feira, a partir do finalzinho de abril agora, de 2024, né? O Clube do Livro vai começar, vai ser toda quinta-feira, às 8 horas da noite, vai sair um vídeo novo no canal, onde eu vou ler trechos de um livro e fazer um comentário, trazer toda a minha experiência como coach, como psicoterapeuta, como escritor. Já são mais de 10 anos trabalhando com desenvolvimento pessoal e como especialista em autoconhecimento. E eu vou começar com este livro, o livro Despertar Emocional, tá? Que é o meu livro, inclusive você pode conseguir esse livro por R$ 9,90 na versão digital, tá? Ou por R$ 26, alguma coisa, nas principais livrarias do país. O link tá aqui na descrição se você quiser. E se você quiser acompanhar o Clube do Livro, tem um link aqui onde você vai entrar num grupo do WhatsApp fechado, onde você vai receber todas as informações e o melhor, totalmente gratuito, para que você possa sim se desenvolver, se conhecer e ser quem você nasceu para ser, beleza? Então bora lá, vamos lá agora pra gente finalizar esse vídeo com chave de ouro. Eu vou passar um exercício para você praticar a coragem. Sim, para você praticar a coragem. Então anota aí, tá? Primeiro passo que você vai buscar é encontrar um lugar tranquilo, tá? Onde você possa relaxar, sem interrupções, onde você possa ficar realmente de boa, tranquilão. A partir daí você vai fechar os seus olhos, vai respirar profundamente, algumas vezes até você acalmar sua mente. Como é que você faz essa respiração? Respira, você pode contar 5, né? 5 segundos. Segura 5. E solta 5. Inspira, segura, expira. 5 vezes, tá? 3, 5, 4, quanto você aguentar, tá? Até você acalmar sua mente. Então você pode fazer esse exercício de respiração umas 3, 4 vezes, vai ser bem legal para você. Terceiro passo, você vai se imaginar na situação que você teme. É isso mesmo. Com os olhos fechados, você vai imaginar o cenário, vai observar todos os detalhes que você encontra nesse cenário, que estão diante daquilo que você tem medo, daquilo que você tem pavor, seja o falar em público, medo de altura, o medo de falar não importa, né? Ou de algum animal, você vai imaginar. Lembre-se, você está no controle. Você está no controle. Então, você não precisa temer. Lembra da exposição gradual? Esse exercício de visualização é uma exposição gradual também, tá? Você vai estar conseguindo se expor, criando na sua imaginação essa exposição gradual. A partir do momento que você começou a observar todos esses detalhes, você vai para o quarto passo, que é onde você vai você vai se visualizar respondendo, a esse medo de forma calma e confiante. Então, se você, por exemplo, você tem medo de falar em público, de apresentar um trabalho, ou então de falar não, você vai se imaginar falando não. Você vai se imaginar falando em público com confiança. Como é que seria você falando em público com confiança? Você sabe como você quer se sentir. Tá? E aí você vai começar a se perceber, a se ver enfrentando esse medo com coragem, fazendo aquilo que você tanto teme com sucesso, obtendo sucesso com aquilo. E enquanto você busca essa visualização, enquanto você visualiza, presta atenção no seu corpo, na sua mente e mantenha sempre a sua respiração calma e suave. Lembre-se, você está no controle. Você está no controle. Então fique tranquilo, porque está tudo na sua imaginação e você vai conseguir lidar com isso. Continue, tá? Nesse estado, visualizando, percebendo, sentindo por alguns minutos. Reforça a sua mente, tá? Reforce mentalmente essa sua capacidade de enfrentar e superar esse medo. E por último, quando você estiver pronto, você abre os olhos lentamente, traga consigo essa sensação de coragem, que você acabou de cultivar nessa visualização. Celebra, porque é mais uma vitória. Quando você faz esse exercício, você está dizendo para sua mente que isso é verdade. Para a sua mente, isso aconteceu. Olha só que fabuloso. Então você vai estar... Todos esses passos que eu trouxe para você aqui, você pode fazer no conforto da sua casa, agora, pausando esse vídeo agora, você vai conseguir fazer, se visualizar, volta esse vídeo novamente, veja o passo a passo como eu coloquei, porque são visualizações, é uma técnica que nós colocamos, chamamos muito especialmente dentro da programação linguística, por exemplo,
né, que é uma das técnicas que eu uso, que é a visualização criativa, tá? Então isso vai ser muito legal e você vai, consequentemente, com certeza, você vai cultivar mais a coragem, vai ter mais força para enfrentar os seus medos. Agora, esses exercícios, eles precisam ser praticados o quê? Regularmente, tá? Se você praticá-los regularmente, isso sim vai ajudar a fortalecer a sua coragem, você vai se sentir muito mais preparado para enfrentar situações que você teme na vida real e com certeza você vai se tornar uma pessoa cada vez mais corajosa, mais resiliente, mais firme para lidar com qualquer desafio que apareça na sua vida. Não tenha medo, vai, faz acontecer e depois volta aqui nos comentários e me conta como é que foi essa experiência, que eu tenho certeza que vai valer a pena, tá certo? Ó, um beijo no coração, que a paz esteja com você, toda a minha paz e lembre-se, seja quem você nasceu para ser. Até o próximo vídeo e valeu!